Prestem atenção, gente. Uh-oh. It's no big deal. It's probably not even quicksand. I'm gonna have a good laugh about this tonight with the guys. Well, this is just perfect. Stupid quicksand, stupid jungle. I want to bite someone in the face. Mother. Ow! That stupid jungle. Are you there, God? It's me, Giraffe. Listen, if you would just give me a mulligan on this quicksand thing, I promise. No more peeing on your shorter creatures. But did you get a deal? You know something? I'm cool with this. I bet heaven has all the tender leaves I can eat, and everyone gets their own Slurpee machine. Yeah, take me, sweet death. I await your loving embrace. What? I think I hit the bottom. Então, pessoal, alguém sabe me dizer por que eu passei esse vídeo bem simples para vocês? É um vídeo bem lúdico, de alguma maneira. Mas por quê? Porque... Por causa das fases do luto? As fases da perda. Parece então, eu nessa quarentena. As fases da perda. Então, nós precisamos aceitar, saber trabalhar com elas. Nós vamos falar dela na nossa aula, de todas as fases, tá bom? Mas isso aqui foi uma introdução para vocês entenderem um pouquinho do assunto de hoje, ok? Posso continuar? Então, vamos falar um pouquinho de más notícias e a boa comunicação das más notícias. Parece irônico, né, pessoal? Falar, nossa, boa comunicação de más notícias. Mas, assim, acho que foi uma boa forma que eu achei de expressar a aula. Por quê? Porque até para dar uma notícia ruim, gente, nós temos que saber nos comunicar bem. A gente tem que saber entender que naquele momento a dor não é sua. A dor é daquela pessoa que vai receber a notícia. Então, o que acontece? Às vezes, não é que a gente é frio, igual tem gente que fala, a gente aprende a ser frio, de maneira alguma. O profissional de enfermagem, profissional da saúde, que passa a ser frio, ele precisa ser afastado do cargo. Por quê? Porque uma pessoa que cuida de ser humano, uma pessoa que trabalha humanização, jamais ela pode ser indiferente com a dor do próximo. Certo? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira como que nós abordamos o paciente e não misturar as estações. Por quê? Porque você está ali para dar a notícia e para servir de apoio naquele momento para aquela pessoa, mas por que eu digo isso? Porque tem pessoal que vai dar a notícia e acaba chorando junto com o familiar, acaba misturando, e quando você vê, você não percebe, de verdade, gente, você não percebe se quem faleceu foi o paciente ou foi algum parente seu, entendeu? Do profissional. Então, existe grande diferença entre ser frio, ser indiferente e ser profissional. Jana, eu não consigo ser profissional nessa hora. Você precisa ser, porque como eu disse, naquele momento, você também tem a dor da perda do paciente que você cuidava, mas são dores, são sentimentos totalmente diferentes, que nós precisamos aprender a trabalhar, ok? Então, vamos lá.
Não existe não se comunicar. Existe isso, pessoal? Não se comunicar? O que vocês acham? A todo momento. Não existe. Quem mais? Nós falamos tanto comunicação verbal e não verbal. Eu sempre falo para vocês, pessoal, a hora que vocês forem fazer entrevista, coletar histórico, olhe nos olhos do paciente. Enxergue o paciente. Por quê? Porque nem sempre a boca fala o que o corpo sente. Porém, os olhos falam muito. A expressão facial fala. Entendeu? Então, não existe não se comunicar. Por mais que a gente tente, quando a gente se surpreende, quando a gente pode estar sozinho, sem ter ninguém para conversar, nós sempre temos uma expressão, nós sempre reagimos de alguma maneira. E isso é uma comunicação, seja ela não verbal, tá bom? Eu adoro esses macaquinhos. Então, vamos lá. Comunicação. Comunicação é transmitir, passar o conhecimento, informações, ordem, opinião, mensagem a alguém. Todo mundo, quando eu falo que nós vamos nos comunicar, a gente sempre espera que eu vou enviar uma mensagem e alguém vai receber esta mensagem. Por isso, então, eu estou me comunicando. Seja essa mensagem verbal, não verbal, por escrito, é uma mensagem, não é, gente? Por quê? Porque eu consegui me comunicar de alguma maneira com aquela pessoa, que seja por sinal de fumaça, mas é uma comunicação. Quais os tipos de comunicação? Eu tenho a comunicação verbal, que são palavras expressas. Eu tenho a comunicação não verbal, que são gestos, expressões, movimento de corpo, toque, distância, ênfase em algumas palavras mais do que em outras, silêncio e os olhares. Então, assim, a comunicação não verbal, aqui eu mostrei para vocês uma coisa que eu sempre digo. Às vezes ela fala muito mais do que a verbal, não é? Por quê? Porque às vezes a gente está falando uma coisa, gente, mas o nosso corpo está falando outra. Não é? Quantas vezes você olha para a pessoa, às vezes ela finge que está feliz, mas você olha para o rosto dela fala que ela não está. Quantas vezes você pergunta para a pessoa que ela está com dor, ela fala que não está com dor, mas o rosto dela está me mostrando outra coisa. Não é? Então, assim, a comunicação não verbal, ela pode agir pode ser por várias formas. Tanto pelos gestos da pessoa, a hora que você dá uma notícia, você fala alguma coisa, você percebe como o corpo daquela pessoa reage, os gestos que ela vai expressar, como ela está movimentando as mãos, a expressão do rosto dela, gente. Como que esse olhar dela tá, se ela está fintando esse olhar, se ela está desviando esse olhar, o movimento do corpo, se a pessoa fica inquieta, se a pessoa fica agitada, fica agressiva. O toque dessa pessoa, gente, o toque. Existe N maneiras de realizar o toque. Ou você toca com agressividade, ou você toca com suavidade. Um abraço é um toque. Não é? Manter a distância também, quando eu não quero me comunicar, quando eu não quero me envolver, quando eu não quero conversar, quando eu quero aquela pessoa distante. A distância é um tipo de comunicação, que é a indiferença, não é verdade? Quando eu boto ênfase em algumas palavras, isso daí a gente tem que estar muito atento. Por quê? Porque às vezes a gente está conversando com as pessoas e a gente não presta atenção nisso. Mas, às vezes você faz... Quantas vezes a gente faz uma simples pergunta e a pessoa se sente o quê? Invadida. Ela já se coloca na defensiva. Ela se coloca na defensiva. Não é?
A hora que você faz a pergunta, a resposta já vem como se você estivesse cobrando alguma coisa. E às vezes você nem está cobrando. Eu falo uma coisa para vocês. Vocês estão fazendo faculdade, vocês vão ser enfermeiros, logo, logo, se Deus quiser. Vocês vão ser gestores. Então, vocês vão liderar uma equipe. Vocês vão passar a observar quantas vezes vocês vão ver um trabalho que foi delegado para alguém. Esse trabalho foi delegado, a pessoa às vezes não fez e você chega para ela e pergunta: fulano, hoje você estava na escala em tal lugar, o que aconteceu que você ainda não fez? Vocês vão ver. Se a pessoa, dependendo da maneira como a pessoa dá para vocês a desculpa por que ela não fez, vocês vão saber se ela realmente não fez porque ela não teve tempo, porque ela não quis, porque ela esqueceu. Porque a pessoa ela entra na defensiva. É diferente, chega para você e fala: Janaína, eu sei que eu estou lá na escala, eu ainda não realizei isso, porque eu estou fazendo isso. Nisso, até a gente que é líder de equipe, para poder ver, fechar um plantão certinho, a gente ajuda. Mas, ao mesmo tempo, se você tem gente que vira para você e fala, que já vem com grosseria, já altera o tom de voz e já vem na defensiva. Vocês que vão ter cargo de liderança, vocês vão ver isso todos os dias. E é muito ruim. É muito ruim, porque as pessoas, quanto mais elas se justificam, mais elas demonstram que estão erradas. Isso é uma coisa que vocês vão observar muito com o tempo. Muito com o tempo. Quanto mais as pessoas se justificam, mais vocês vão perceber que elas estão erradas ou que elas estão mentindo. Por quê? Porque vem a questão de arrumar desculpas. Entendeu, pessoal? Vem isso. A gente que é professor, a gente vê isso todos os dias. É muito mais fácil chegar e falar assim, eu não fiz isso porque eu não consegui, eu não tive tempo. É aquela coisa, só para vocês terem noção, desafio nota máxima fecha essa semana, né? Aí, só um exemplo básico. O desespero bateu porque não conseguiu a pontuação do transversal. Já vem te procurar porque o computador não funcionava durante todo o semestre, gente. Vocês entenderam? Então, assim, nós precisamos saber diferenciar a comunicação, se ela é uma comunicação efetiva, não efetiva, se é uma comunicação verdadeira, e se essa comunicação não verbal, como é que ela está vindo para vocês. Por quê? Porque quando eu falo da expressão corporal, vocês vão observar na hora se essa pessoa está sendo agressiva ou não na resposta que ela vai te dar. Por quê? Porque eu posso ter uma não verbal junto com a verbal. A partir do momento que eu joguei a notícia, a primeira coisa que vai vir vai ser o quê? O não verbal. Que a pessoa, às vezes, ou encolhe o ombro, ou ao invés de encolher, porque a pessoa, quando encolhe, é aquela pessoa que recebeu aquela notícia que agrediu ela. Ou ela estufa o peito, que é aquela pessoa que já está na defensiva. Gente, observem sempre, olhem sempre os olhos da pessoa e os ombros. Vocês vão perceber muita coisa, tá? O silêncio e os olhares. Tranquilo até aqui, gente? Deu para entender um pouquinho sobre esse tipo de comunicação? É muito gostoso estudar, tá, gente? Isso. Se vocês tiverem oportunidade, estudem, pesquisem. É muito gostoso a gente estudar isso. Tem vários vídeos super bacanas. Vocês aprendam a conversar com as pessoas sempre olhando para elas, que vocês vão perceber muita coisa. Muita coisa. Sobre a comunicação. A comunicação é um eixo fundamental na relação humana e um componente essencial para se realizar o cuidado. O emprego adequado de técnicas estratégicas de comunicação
realizadas pelos profissionais de saúde, é uma medida terapêutica comprovadamente eficaz. Existe um livro que chama Comunicação Tem Remédio. Vocês conseguem baixar ele também, tá? Que é da Maria Júlia Paz. Ela é uma enfermeira, ela é maravilhosa. E ela é bem clara. Sem comunicação não há cuidado. Não tem como você cuidar do ser humano se você não se comunicar com ele, gente. Porque o ser humano, ele não é uma máquina. Ele é até uma máquina quando se fala de fisiologia, né? Que o coração é uma bomba, não é verdade? Que vai bombear o sangue. Mas nós somos repletos de quê? De algo que as máquinas não possuem, que são sentimentos, que são as emoções. Então, a pessoa, gente, tem uma coisa nessa vida que eu falo que nem animal aguenta, que é a indiferença. Se tem uma coisa que destrói o ser humano, é a indiferença. É a indiferença e é a ignorância. Então, o profissional que decide cuidar de alguém, jamais, por mais que às vezes ele não esteja gostando daquilo que ele está fazendo, ou se o paciente maltrata ele tem que chegar para o chefe, para a liderança dele e falar, olha, pode me trocar, me colocar com outra pessoa. Por quê? Porque a indiferença e o maltrato, os maus tratos, podem fazer com que um ser humano define. Então, pessoal, não existe cuidado sem comunicação. E tem que ser uma comunicação efetiva. Não dá para poder cuidar de alguém sem manter uma comunicação. Não dá. Não dá mesmo. Gente, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Essa aula aqui, ela é uma delícia, ela é bem leve e é para ser um belo de um bate-papo também, ok? Então, vamos lá. A boa comunicação, ela é importante no impacto que a notícia terá. Então, existe uma grande diferença de eu chegar para uma mãe e falar, seu filho morreu. Pensa, você tá com uma mãezinha lá, você liga, a mãe chega e você fala assim, seu filho morreu. Como que essa pessoa vai receber isso, gente? Pela misericórdia, isso vai ficar guardado na vida dela pro resto da vida. Vocês estão entendendo? Durante toda a vida dessa pessoa que recebeu a notícia, isso vai ficar, e ela vai levar isso para sempre. E vai contar isso para todas as pessoas, que quando ela perdeu o filho dela, que aquela enfermeira foi tão rude, que aquela enfermeira não teve um pingo de consciência, consideração e amor, que ela mal chegou e foi dada a notícia para ela assim. Não existe maneiras melhores de se dar essa notícia? Se a gente for ver, hierarquicamente, o médico que deve comunicar os diagnósticos e prognósticos. Isso aqui é a função do médico, dar notícias de óbito. Mas eu vou ser sincera para vocês. Eu já dei notícias, assim. E nem sempre são eles que dão. Nem sempre. Igual eu falei para vocês, quem vai fazer, vai chamar muitas vezes, vai ligar para esse familiar, somos nós. E por ser, a partir do momento que você avisa para essa pessoa, para esse familiar ir até a instituição, dependendo do seu tom de voz, você já deu a notícia para ele. Dependendo do seu tom de voz, você já deu a notícia. Lógico que a gente não, poxa, veio falecer, eu não vou ligar e falar, oi, tudo bem com a senhora? Será que a senhora pode vir aqui no hospital? Então, a pessoa, por quê? Porque eu vou criar uma expectativa na pessoa
Mas, assim, é trabalhar com muita seriedade, entendeu? Muita seriedade, não ser mal educado, não ser inconsequente nas palavras. Ser ponderado, ser profissional, gente, tá bom? O que é uma má notícia? Qualquer notícia que modifique drasticamente e negativamente a visão do paciente sobre o seu futuro. Pessoal, infelizmente, fala, nossa, mas como assim negativo, drástico? Nem sempre as notícias vão ser boas. Uma pessoa que recebe a notícia que está com câncer, não tem como essa pessoa estar feliz. Qual é a nossa função? Estar ali para dar apoio. Enquanto essa pessoa estiver sob os meus cuidados, eu estou ali cuidando e apoiando ela. Às vezes, gente, a família larga, a família abandona no hospital. E o último rosto que essa pessoa vai ver antes de morrer é o seu. Vocês sabiam disso? O último rosto que essa pessoa vai ver é o seu. Então, pacientes que entram em cuidados paliativos, por exemplo, isso acontece muito. Por quê, gente? Tem familiar que não quer que leve para casa, porque não quer que deixe morrer em casa. Que imagina que eu vou deixar, eu não quero, porque a morte assusta muita gente. A morte assusta muita gente. E ao mesmo tempo, tem pessoas que parecem que não acreditam que ela está tão próxima. A gente vê diante de tudo isso que está acontecendo no mundo. Aqui no Brasil, vamos falar do nosso Brasil, as pessoas estão morrendo, e tem gente que ainda duvida e brinca com a doença. Até a hora que morre o pai, morrer a mãe, morrer o filho, entendeu? Até, por quê? Porque aí aconteceu na minha casa, aconteceu perto de mim, aí eu vou acreditar, né? Mas as pessoas fogem, isso é do ser humano, tentar fugir da realidade, entendeu? Por quê? Porque se eu não acredito, não está próximo. Se eu negar, não está tão perto, entendeu? Até o momento que acontece com o nosso familiar, né? Ou com a pessoa que a gente mais ama nessa vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está lidando com pacientes, principalmente com os pacientes terminais, com pacientes que não têm prognóstico mesmo, que entram nos cuidados paliativos, porque nem sempre a família vai ter essa consideração, esse cuidado. Por quê? Porque gente, quando eu falo de tratamento paliativo, quando eu falo de terminal, eu gostaria, eu não sei vocês, mas eu já ouvi muitos pacientes falando que gostaria de morrer na casa. De morrer na casa. Só que a família não permite isso. Por quê? Porque a hospitalização é uma cultura ainda, uma cultura muito negativa. Porque as pessoas, elas, enquanto o ente está lá no hospital, eles querem manter uma esperança até o último momento. Então, o ser humano ele é muito egoísta. Quando eu não quero que uma pessoa faleça, não é somente por amor àquela pessoa, mas é porque eu quero evitar o meu sofrimento. Vocês entendem o que eu quero falar? Porque o ser humano, ele é egoísta. Até a hora... Vocês viram lá a girafa lá? Vocês viram a girafa? Quando eu falo da perda, do luto. Esse luto, essa perda, pode ser tanto para a pessoa que tem a patologia terminal, que está perdendo a vida, quanto para a pessoa que está perdendo alguém que ela ama. Então, ela entra em negação, ela quer barganhar com Deus, não é verdade? Então, assim, o medo da perda é que às vezes faz o ser humano
deixar um ente querido definhar numa ventilação mecânica, numa cama de hospital, porque não tem mais prognóstico, porém a pessoa está ali e prefere ter aquela pessoa ali, por mais que ela esteja só respirando pelo ventilador mecânico, por mais que não tenha mais esperança, mas aquela sensação de poder ir visitar aquela pessoa e ver só o corpo, porque às vezes nem o espírito está ali mais, né, gente? Só ver aquele corpo ali evita estender esse sofrimento para esta pessoa. Ela sofre porque a pessoa está doente, mas a pessoa ainda está ali, entendeu? Para eu poder ver ela. Então, aquela coisa de falar assim, não entra na minha cabeça eu nunca mais ver fulano, tá? Só que até quando a gente pode ser tão egoísta? Vocês concordam comigo? Até quando a gente pode ser tão egoísta? O impacto da má notícia depende da diferença entre as expectativas do futuras do paciente, ambições, planos e o seu real estado de saúde. Então, vamos lá. Hoje, quais são os maiores planos da vida de vocês? Adriana, qual é o maior plano da sua vida? Sua maior ambição, seus planos? Bem, hoje eu estou super focada em concluir a minha faculdade e começar a exercer. Renan? Hoje também é. A maior focação, acho que de todos aqui, é concluir a faculdade, conseguir exercer em um local bom, que tenha bastante admiração, vamos dizer assim, né? Tá, agora, Mirella. Oi. Para mim também. Vou mudar, porque você tem filho, né? Isso. Então, Adriana, você tem filho? Não. Renan, você tem filho? Não. Então, agora eu vou perguntar para quem tem filho. Mirella, Oi. quais são suas maiores ambições e os seus planos? Olha, eu quero me formar, eu quero trabalhar nesse ramo e quero poder cuidar dos meus filhos, continuar proporcionando o que eu proporciono. Quero que eles sejam no bem e que no futuro eles sejam independentes e sempre crescendo, sendo crianças do bem, de bom caráter e fazendo bem. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês vão fechar os olhos e vão se colocar na posição que eu vou pôr vocês. Vocês me permitem isso? Sim. Sim. Bom dia. Eu sou a Janaína. Eu sou enfermeira aqui da unidade. Eu vou transmitir, infelizmente, o nosso médico não pôde estar aqui, mas eu vou adiantar o assunto para a senhora, para o senhor, porque ele já deixou prescrito e a senhora vai ter que começar imediatamente com a quimioterapia, porque a senhora está com câncer extremamente agressivo. Se nós não começarmos o tratamento agora, a expectativa de vida da senhora vai ser muito pequena. E aí? O principal é ter saúde, antes de tudo, né? Sim. Vocês entenderam? É complicado. É complicado. Na cabeça da Adriana, do Renan, o que passa? Todos os planos. Eu tô batalhando tanto. Eu tô lutando tanto. O que mais, Adriana? Sei lá.
Perdi até o rumo. Jana, para mim isso já seria um replay, né? Agora, Mirella, como você se sente? A primeira coisa que vem na cabeça. Como ficarão meus filhos? Com quem? Sim. Vocês conseguem entender como cada pessoa tem uma maneira de receber a notícia? E depende muito também da forma com que essa notícia foi dada? Primeiro, essa notícia não poderia ter sido dada por mim, ela tem que ser dada pelo médico desse paciente, porque ele conhece o caso da paciente. Mas, independente, o impacto da notícia, ele vem com tudo. Só que a hora que, o que acontece? Na mesma hora que a Mirella vem, meu Deus, como que vai ficar meus filhos? Gente, o maior medo da minha vida é morrer e deixar meu filho. Eu morro de medo de morrer e deixar meu filho. Porque eu não sei. Eu sei do amor que eu tenho por ele, da criação que eu vou dar para ele. Não é? Então, assim, principalmente quando você é mãe, quando você é pai. Então, por isso que fala que o impacto dessa notícia, ela vai muito de acordo com as ambições e os planos. Quando você dá uma notícia para uma pessoa que já está bem idosa, tipo, muitas vezes eles olham para vocês e falam, eu vivi muito. Aí eles contam toda a história de vida e gostam de falar. Agora, você imagina se dar uma notícia dessa para uma mãe com criança pequena, para um jovem que está cheio de planos. Vocês entenderam? Então, o impacto da notícia vai variar muito da perspectiva de vida desse paciente. Comunicação de uma notícia é uma tarefa bem complexa, gente. Por quê? Porque a gente tem que sentir a pessoa naquele momento para saber a maneira de abordá-la. Não se trata de uma simples informação de diagnóstico. Tem que existir uma relação de médico-paciente para ter essa comunicação. Isso daí, cada dia que a gente percebe, está ficando mais distante. Por quê? Quanto tempo demora uma consulta às vezes, gente? 15. Vocês acham que em 15 minutos o médico consegue se comunicar com o paciente? Não, mas tem muitos Ô, Jana, Oi. se eu te contar, isso se quiser, eu posso até pedir para minha colega que fez estágio na época comigo, contar para você. A gente cronometrou um médico fazendo uma consulta de uma paciente. Se eu te falar que a paciente nem deu tempo dela sentar na cadeira para ele passar a medicação, já estava com receita pronta. O que era? Ampicilina, Buscopan? Não, era Tramal e morfina. Nossa. Para uma paciente que só estava com enxaqueca, se não me engano, é que faz tempo. Pois é. Então, assim, gente, tá uma vergonha. A esperança ainda é a enfermagem. Vocês sabiam disso? Ah, mas e psicólogo? Pessoal, nem sempre nós temos psicólogo dentro da unidade. Quando tem, às vezes, é um psicólogo para o hospital inteiro. Inscreva-se na Binomo e tenha a chance de... Às vezes é um psicólogo para o hospital inteiro. Então, quem está nessa linha de frente aí 24 horas por dia é a enfermagem. Equipe de enfermagem que está 24 horas ali, do lado do paciente. Então, a gente tem que ter... Não adianta me falar, eu não preciso, isso não é da minha ossada, né? É. Tudo que envolve paciente é da nossa responsabilidade, sim. Porque nem sempre eles estão dispostos. Entendeu? A gente observa. As consultas estão cada dia mais curtas, tá bom? Mais curtas. Exemplos de má notícia.
informar um diagnóstico de uma doença incurável, piora irreversível de um quadro, comunicar a morte para os familiares e a perda de um filho. Ai, gente, isso aqui, se você perguntar para uma mãe, ela prefere se colocar no lugar de tudo isso aqui, ó, para nunca ter que passar por isso aqui, tá? Ela troca de lugar com o filho. Ela encara isso aqui tudo para liberar. Quantas vezes eu ouvi uma mãe pedindo para tirar do filho e pôr nela a doença, a dor, não é? Então, a perda de um filho, isso é algo que jamais é esquecido. Então, a gente tem que ter muita empatia. Já tem que ficar preparado, porque a hora que você dá a notícia, normalmente a mãe empacota, viu, gente? Ela cai para trás. É o tipo de notícia que você acompanha para dar e já fica preparada. Com a cadeira ali. Por quê? Porque, infelizmente, a dor é tão grande que o chão some. Tá bom? A vida de uma pessoa doente pode ser abreviada, não somente pelos atos, mas também pelas palavras ou condutas do médico ou de qualquer outro profissional da saúde, tá, gente? Só que isso aqui, como é do Código de Ética americano, eu mantive íntegro. É, portanto, um dever sagrado proteger o paciente, evitando tudo que puder desencorajá-lo ou deprimir o seu espírito. Por quê? Porque você pode muito bem abreviar, sim, a vida dessa pessoa, dependendo da maneira como você trata ela, da maneira como você dá essa notícia, da maneira como você conversa. Por quê? Porque você pode fazer com que ela desista de lutar. Você pode fazer, sabe aquela história, eu vou morrer mesmo? Mas aí você pode fazer com que ela desista de ter nos seus últimos meses ou anos de vida, dias, que ela viva com dignidade e seja, entendeu? Porque a dignidade humana, gente, a gente tem que ter até para morrer. Isso é uma coisa que nós temos como oferecer o nosso cuidado, dignidade. Às vezes a gente dá mais dignidade para essa pessoa na morte do que ela teve na vida inteira. Vocês entendem o que eu quero dizer? Um bom cuidado, um bom banho, uma boa alimentação, uma boa conversa, uma cama aquecida. Demonstrar que se importa. Perguntar como foi o seu dia, como o senhor está se sentindo hoje. Então, assim, são atitudes pequenas com que você vai fazer com que aquela pessoa se sinta importante e se sinta melhor, para que ela se sinta gente. Infelizmente, a gente vê muito aquelas ainda falarem. Quem já ouviu falar do SPP? Alguém já ouviu falar? Eu já vi muito SPP. SPP. O que é o SPP? É a coisa mais horrorosa do mundo. Se parar, parou. Se parar, parou. Vixe, já vi tanto isso. Pois é, se parar, parou. Então, assim, não é como, sabe, como assim? E a dignidade? E a dignidade dessa pessoa? É terminal? Mas a pessoa pode morrer sem dor? Não pode, pessoal? O que vocês acham? Ela pode morrer sem dor. Ela pode vir a falecer com suporte de oxigênio. Eu não preciso parar no ventilador mecânico, porque a gente sabe que às vezes se colocar não vai sair, mas posso oferecer o oxigênio, a máscara. E por que morrer com dor? Então, assim, gente, dignidade a gente tem que oferecer para essa pessoa até na hora da morte, porque é ser humano. A gente não trata nem os animais desse jeito. Não é verdade? Não trata animais desse jeito.
E tem gente que trata o ser humano assim também. Muito mal. Muito mal. Por quê? Porque acha que ele já não tem mais serventia para a sociedade, entendeu? E acaba agindo dessa maneira. Mas isso, para mim, não é profissional da saúde, sabe? Não é. Porque eu não posso acreditar que alguém que estudou tanto para cuidar da vida é capaz de tratar uma outra pessoa dessa maneira. Eu sempre digo, faça pelos outros aquilo que você gostaria que fizesse por você, pela sua mãe, pelo seu filho, por alguém que você ama. Empatia é a primeira coisa que um profissional tem que ter, porque ele tem que se colocar no lugar do outro. Código de ética médico, capítulo 5, relação com pacientes e familiares. É vedado ao médico deixar de informar o paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação ao seu representante legal. Gente, é direito do paciente saber o que ele tem. É direito do paciente. Tem familiares que pedem para não contar. Porém, o paciente faz o tratamento. E quando é perceptível que, ao dar a notícia, a pessoa, isso pode vir provocar algum dano a essa pessoa, a gente sempre chama o quê? O seu representante legal. Então, se há uma criança, um menor, uma pessoa mais idosa. E outra, notícia ruim, a gente evita dar para a pessoa quando ela está sozinha. Entendeu? Por exemplo, porque a gente não sabe a reação dela. Então, às vezes não vai ter jeito. Por isso que quando o médico vai dar a notícia, é sempre bom o enfermeiro estar junto, tá bom, gente? Por quê? Porque ele dá a notícia e sai. E deixa, às vezes, a pessoa sozinha naquele momento. Então, é uma missão muito grande nossa estar ali do lado para se aquela pessoa precisar. E ela vai precisar. Entendeu? Quando é isso dado em algum consultório, normalmente alguém está junto. Mas quando a gente está dentro do hospital, é dado ali, naquele momento. E assim, o enfermeiro estando do lado, pelo menos ele pode ajudar a orientar essa pessoa. Porque, igual eu falei para vocês, nem sempre tem psicólogo, nem sempre tem serviço social. E o médico, às vezes, ele dá notícia e ele sai. Porque eles acham muito difícil também, sabia, pessoal? Lidar com... Não é que eles não sentem, tá? Mas eu acho que existe uma grande defesa em tudo isso, né? Eles são preparados para isso. Comunicação de uma notícia não é uma habilidade opcional, é parte essencial da prática profissional. Então, essa história de que, eu não sirvo para fazer isso. Eu sou a pior pessoa para fazer isso. Desculpe, mas isso não é uma opção. Não é uma opção. Você vai ter que fazer, entendeu? Você vai ter que participar. Porque você está trabalhando e você escolheu uma profissão onde você acaba lidando com o pior lado do ser humano, da vida e de frente com a morte, né, gente? De frente com doenças. Então, assim, não é uma opção, é uma realidade, ok? Então, vamos lá, vamos falar um planinho de vida. Eu tenho meu plano de vida aqui. Eu nasci, eu quero viver e quero chegar até a morte. Não é isso que todo mundo planeja para si? Fala para mim, não é bem isso que vocês planejam? Sim. Né? Sim. Então, é o que eu planejo para mim também. Então, tá bom. Aí, o que acontece? Nasci, eu quero estudar, eu quero ter uma profissão. Tô caminhando pro lado do pensamento de vocês? Sim.
Vou trabalhar. Quero ter uma família, não é? Quero progredir na vida. Quero viajar. Quem quer viajar? Conhecer lugares. Lembra que lá no início eu falei para você, fiz uma pergunta para vocês, onde vocês falaram para mim, vocês pararam aqui, né? Na profissão, né? Eu quero ir mais longe. Eu já tive minha família, tenho meu filho, estou progredindo, só falta viajar, começar a viajar agora. E depois, ter uma velhice tranquila. Até morrer. Não é bem isso? Aí, o que acontece? Acontece um desvio de percurso. E quando acontece esse desvio de percurso, meus planos, o que acontece com meus planos? São quebrados. Eu tinha uma vida aqui antes e aqui eu tenho uma outra vida. Então, o que aconteceu? Veio a doença. E quando a doença vem, gente, não é que tudo aquilo que a gente tinha antes, como plano, olha o que acontece. Vai tudo embora. Por quê? Porque a perspectiva de vida diminui. Isso aqui é tomado pelo medo. Isso é tomado pelo medo. Então, olha só para vocês verem. Vocês estudaram, não estudaram? Vocês têm a profissão, não tem? Aí, quando vocês chegaram aqui no plano, vou ter uma família. Vem a doença e derruba tudo. E derruba tudo. E, sinceramente, gente, não é que a gente desiste da vida. Não é isso, não. Mas é porque o foco vira isso daqui, ó. A doença. A família. Todo mundo começa a girar em torno disso daqui, ó. Da doença. Por quê? Porque nesse momento, o que eu preciso? Tratar. Eu preciso tratar para eu tentar um dia reconstituir tudo isso aqui. Certo? Então, vamos colocar um pouquinho dos dias de hoje. Vamos? Vamos lá? Todos nós estamos vendo. Vamos pôr aqui, ó, em vez de doença, vamos escrever Covid aqui? Vamos imaginar que está escrito Covid? Bora. Então, tá bom. Tá aqui, Covid. No início do ano, todo mundo estava assim, não estava? Na maior expectativa, estava na maior alegria, não estava? De repente, chegou o Covid. Por mais que nós não, que graças a Deus, nós não temos a infecção, a gente está se sentindo como? Acuado, com medo, inseguro. Acuado, com medo, inseguro. Por quê? Porque o fato de eu não ter agora não quer dizer que eu não vou ter amanhã. Não quer dizer que eu não vou ter amanhã. Então, hoje nós estamos aqui, estudo, profissão, estamos com as famílias, mas se isso acontece com alguém da minha família, isso aqui quebra. Se isso aqui acontece comigo, isso aqui quebra. Então, gente, é aquilo que nós estávamos conversando no início, antes de eu começar a gravar aula e tudo. Não adianta a gente querer passar mesmo o carro na frente dos bois. Não adianta. Por quê? Porque às vezes, por conta de um ato de desespero, dessa vontade que a gente está de ir fazer as coisas, de ir para a rua, de voltar para a faculdade, de voltar a trabalhar, de voltar a isso e aquilo, por conta de um ato tão pequeno e tão inconsequente,
a gente consegue destruir tudo isso aqui, ó. E valeu a pena? Porque a partir do momento que nós destruímos isso aqui, o que vira? Fica uma coisa minúscula, não fica, gente? Oi, Jana. Oi. Eu agora consegui, a Mena voltou. Oi. Desculpa atrapalhar a aula, mas agora que eu consegui entrar, a internet voltou. Bem-vindo. Seja muito bem-vindo, tá? Ah, o plano de vida, né? Vamos lá. Estava falando, Antônio. Posso voltar um pouquinho para o Antônio aqui o plano de vida? Claro. Antônio, nós estamos aqui falando do plano. Nossa aula está falando de más notícias. Então, aqui nós estamos falando agora do plano de vida. Por quê? Todos nós temos esse plano, né? A gente nasce, a gente quer ter uma vida boa, até chegar na morte. Certo. Para que isso aconteça, o que a gente quer? A gente quer estudar, a gente quer ter uma profissão, a gente quer constituir família, quer progredir na vida, quer viajar, ter uma boa velhice até morrer. Isso aqui é um plano de vida perfeito, não é? Isso. Aí acontece a doença na vida da pessoa ou de algum familiar da pessoa. Uhum. E aí faz um racha aqui, divide tudo, não divide? Divide. E tudo que você planejou vai embora. E sabe o que é pior? É que a hora que isso daqui, igual, e nós estamos aqui, aí nós colocamos aqui no lugar de doença, nós imaginamos que está escrito Covid. Isso. Porque hoje a gente está vendo o pessoal brigando, reclamando da quarentena, reclamando de um monte de coisa, certo? No entanto, ninguém para, às vezes, para pensar que, a partir do momento que adquirir isso daqui, o plano de vida vai embora. E aí, isso daqui, vida, profissão, fica tão pequeno diante de tudo. Por que que fica? Porque aí vem o medo da morte, vem a falta de perspectiva de vida. E outras coisas começam a fazer a diferença. E aí você começa a pensar, quanta coisa eu podia ter vivido? É isso mesmo. Isso a gente começa a pensar. O dia que nós estamos vivendo hoje, né? Sim, eu fui inconsequente, eu abusei. E aí, tudo isso aqui começa a ficar pequeno diante de todas essas perdas e desses medos. Entendeu? Então, gente, a vida, ela é um presente de Deus. E a gente não deve brincar com ela. Não deve brincar com ela. E nós, como profissionais da saúde, temos que valorizar a nossa e a dos nossos pacientes. Por quê? Porque esta pessoa, no caso, que você está cuidando e está passando por tudo isso aqui, ela é um ser humano, ela tinha expectativas de vida, ela era amada por alguém, ela é amada por várias pessoas. E assim, ela é alguém na vida de outro ser humano. Então a gente tem que valorizar muito isso. A gente tem que dar esse valor. Que é alguém que fazia diferença na vida de outra pessoa, entendeu? A má notícia é para quem? Para quem que vocês acham que a má notícia é? Acho que para todos, né? É para a equipe de saúde? É, não é? Claro. Por quê? Porque a partir do momento que você fala, você também fica sabendo que aquela pessoa não tem um prognóstico,
Não é verdade? É triste. E assim, principalmente quando você vê que a pessoa está abandonada, que ali. Eu queria que a Rihanna estivesse participando, porque a Rihanna, ela como ela tem a clínica lá de idosos, ela teria bastante casos para nos contar a respeito disso, né? Então, assim, às vezes a família deixa ali, porque, igual eu falei para vocês, a família sabe que vai vir, que vai ter o óbito. E por mais que seja um cuidado paliativo, a família não quer lidar com a perda. A família não quer lidar com a perda. Então, a má notícia também pode ser para a família, não pode? Sim. Porém, gente, o foco é o nosso paciente, ok? O foco é o nosso paciente. Pelo simples fato, a família vai sofrer, mas vai ficar. A equipe de saúde, nós vamos sofrer, mas logo, infelizmente, é verdade, que esse paciente, se for, outros virão. Agora, a vida era de quem? Do paciente. A vida de quem? Era do paciente, é verdade? A vida era do paciente. Eu queria saber de vocês se a má notícia pode ser boa. Pode. Dá um exemplo para mim. Você está doente, você não tem mais família nenhuma, você é sozinho, você não tem quem cuide de você, você ficou só você. Aí pode ser que essa má notícia, não sei, seja bom para você. A má notícia pode falar. Vamos pôr um exemplo que o momento que nós estamos vivendo hoje, né? Então, foi um amigo meu e essa semana tem outra amiga minha entubada. Para mim foi uma má notícia triste. A gente está vivendo um momento tão difícil que cada dia que a gente, nem à noite a gente está conseguindo dormir direito, acredita? E agora eu estava vendo aqui o celular, foi uma má notícia de que ter entubado ela e tudo, né? E agora o filho mandou uma mensagem aqui para mim dizendo assim: olha, o médico falou que minha mãe está 85% que vai entubar, vai extubar hoje. Vai tirar da medicação e vai tirar o tubo. Olha que legal. Isso é um exemplo, né? Foi uma má notícia, ao momento agora chegou uma boa notícia, né? Que está dentro de um estado ruim, né? Não é Entendeu? verdade? Se a gente for parar para pensar, ela está na É. UTI, ela não está bem, mas ainda veio uma notícia boa dentro do Isso. estado ruim. Estado ruim, é. Só que, pessoal, vamos trabalhar com a pessoa consciente agora. Vamos. Você percebe, você vai receber a má notícia, né? Você está vendo uma pessoa que você ama, uma pessoa que você gosta muito, sofrendo na cama, tendo dores, não respira mais, sozinho. A pessoa está sobrevivendo, ela não está vivendo. Estou falando para vocês agora olharem não a dor de vocês. Estou falando para vocês olharem a dor da pessoa que você ama. Vocês estão me entendendo? E aí eu chego para vocês e falei que aquela pessoa que você ama, mas que estava definhando e sobrevivendo, descansou. Quem consegue encarar isso como uma boa notícia? Jana. Oi. Isso aconteceu na minha família há 2 anos atrás, com a minha avó, que tinha 94 anos e tinha Alzheimer já há 10. Aí ela adoeceu e foi para o hospital e daí internaram. Ela ficou 2 meses e meio internada, a família inteira se revezando, porque aí ela tinha que ficar com um acompanhante, porque pelo SUS
nem o banho de leito não estavam dando, o hospital lotado, então a família inteira se revezando para ter gente com ela 24 horas do dia, para poder alimentar ela e tudo mais. Por causa do Alzheimer, ela arrancava toda hora os acessos, tipo, quando ela acordava, ela não sabia onde ela estava, tentava se levantar, arrancava os acessos, e estava muito, muito doentinha, e nesse estado que você falou, definhando. E 94 anos, se ela voltasse para casa, a perspectiva também era muito dolorida. E depois de 2 meses e meio, ela estava muito debilitada, muito doentinha. E aí, quando, na manhã que ela veio a falecer, a dor é 100% horrível, porque na minha primeira infância, ela quem cuidava de mim. Mas a primeira coisa que eu pensei foi isso. Eu falei assim, graças a Deus, porque Deus foi bom para com ela. Porque nós estamos sofrendo pela dor de ver ela sofrer. Mas quem está sendo espetada o tempo inteiro, quem está numa situação de pouca dignidade, é ela. Sei. Então, é uma notícia muito ruim que significa o alívio e a paz de uma pessoa. E eu, naquele momento, eu consegui, apesar da minha dor, ter essa perspectiva, que era um egoísmo gigantesco eu querer que a minha avó continuasse naquela situação. Entenderam? Como uma má notícia às vezes pode ser boa? Do momento, o impacto que a gente tem, muitas vezes pode assustar. Mas depois, quando você analisa, uma má notícia ela pode ser boa, sim. Ela pode ser boa. Alguém quer dar outro exemplo? Eu ia dar um, mas foi igual, praticamente igual ao que ela falou, só que a diferença é que era minha bisavó, que já tinha 101 anos, mas não tinha doença quase alguma. O único problema dela era uma arritmia que ela tinha, mas ela só foi para o hospital, mas foi para o hospital para morrer. E aqui em casa, todo mundo deu praticamente graças a Deus, porque já tivemos que colocar ela na fralda, tivemos que começar forçar ela a comer, porque ela não comia, né? Então, foi praticamente igual. A única diferença é que a gente preferiu, a gente nem sentiu, vamos dizer assim, porque 101 anos, né? Não é 101 dias. A gente já viu que ela já tinha passado o que tinha que passar e já estava sofrendo, porque a arritmia sempre aumentando a medicação. Então, aí, quando a gente ficou sabendo que a minha bisavó acabou morrendo, a gente até ficamos, entre aspas, né, mais contentes, porque a gente sabia que ela não ia sofrer mais, porque ela detestava ir para médico. Era uma guerra para levar ela no médico. Imagine, né? Imagino. Ainda mais povo de sítio. Então, gente, vamos continuar. Estão gostando da aula? É uma aula mais tranquila, né? A gente está conversando e levando. O tema não é fácil, mas é... Mas é um tema que todo mundo vive uma hora ou outra, né, Jana? Sim. Então, vamos lá. A morte representa fracasso terapêutico? A dificuldade dos profissionais da saúde na comunicação de más notícias. A ausência da formação profissional. Você delegar isso para uma pessoa que não tem formação. A falta de preparo. Porque, gente, não é fácil trabalhar e dar esse tipo de notícia. Você tem sempre que estar se colocando no lugar do outro. Difícil prever a reação do paciente e do familiar. Por isso que eu falei para vocês, a gente sempre vai esperando o pior. A angústia e o temor da morte são inerentes à condição humana. Gente, imagina chegar para você e falar que você tem tantos tempo de vida. E assim, se você ainda soubesse que... Porque isso daí é uma coisa que a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui. Não sabe. Mas, quando você tem uma doença que você sabe que essa doença pode se arrastar e que você vai sofrer muito, para no final você ainda não sair com a vitória, isso mexe muito com a cabeça do ser humano, sabia? Daquela coisa, eu tenho uma doença terminal, eu vou lutar contra ela sabendo que no final ela vai vencer. Já pararam para pensar por este lado? É triste, né? Sim, e nós temos que tentar trabalhar
com essa pessoa, para quê? Por mais que ela saiba que ela vai morrer, tentar colocar para ela que o tempo que ela estiver vivendo, que ela tem que viver bem, e a gente vai tentar fazer com que esse viver bem seja sem dor. Por isso que é tão importante, gente, às vezes o familiar entender que o melhor local para a pessoa estar não é o hospital, é a casa. Por quê? Porque se eu vou ter tão pouco tempo, às vezes, e eu posso fazer meu tratamento em casa, por que eu vou passar os meus últimos dias de vida num lugar frio, barulhento, longe dos meus queridos, longe das pessoas que eu amo, longe dos meus filhos, dos meus netos, não sei. Por que eu não posso passar os meus últimos dias de vida com as pessoas que eu amo? Por que eu não posso morrer na minha cama? Eu tenho que morrer numa cama fria do hospital com gente que eu nem conheço direito, que para alguns eu vou ser só mais um. Vocês entendem? Então, assim, gente, essa aula é para trabalhar muito isso. Muito isso. Nem sempre a morte está relacionada ao hospital. Porque, infelizmente, tem pessoas que não aceitam isso. Os impactos causados aos profissionais decorrentes da má notícia. O intenso estresse gerado por ansiedade, carga excessiva de responsabilidade, medo da reação negativa do paciente e a transmissão de otimismo ao paciente e logo após predispor à depressão. Gente, isso aqui o profissional de saúde enfrenta tudo de uma vez. Por isso que às vezes fala que o profissional é frio. Por quê? Porque para poder aprender a lidar com esse tipo de emoção aqui, às vezes ele vira uma chave. Tem um cachorro latindo aí, gente. Ele acaba virando a chave. E quando ele vira essa chave, ele vira a chave não é às vezes porque ele não sente. É para poder conseguir lidar com os sentimentos do outro. Por quê? Porque gera uma ansiedade, porque eu vou dar uma notícia que vai mudar a vida daquela pessoa pro resto da vida. E é aquilo que eu falei para vocês, dependendo do jeito que eu der essa notícia, isso vai ficar marcado nessa pessoa. A carga excessiva de responsabilidades, porque se tem uma coisa que nós assumimos, são responsabilidades. Medo da reação negativa do paciente. Tem paciente que não aceita, que agride, que chora, que descabela, tem familiar que faz a mesma coisa, fala que é mentira, entre todas aquelas fases, e a transmissão de otimismo ao paciente e logo após predispor à depressão. Então, assim, você passa um otimismo para esse paciente para depois dar notícia ruim, gente. E depois, como é que você vai lidar com esse sentimento do paciente? O maior impacto ocorre nas seguintes situações. Quando o profissional é inexperiente, porque acaba mexendo com ele. Então, gente, profissional de saúde tem que fazer terapia. Ele tem que buscar uma terapia. A gente está vendo isso hoje. Os profissionais de saúde estão com medo de morrer. Eles não estão mais aguentando, está na linha de frente. Os profissionais da área da saúde não podem mais usar o branco, que estão sendo agredidos. Os profissionais da área da saúde estão tendo vizinhos batendo na porta da casa deles, falando que ele precisa se mudar, porque ele está trazendo doença do hospital para dentro do condomínio. Todos os países do mundo a gente vê o quê? O pessoal apoiando, vangloriando os enfermeiros e os médicos. O Brasil faz o quê? Agride. O Brasil agride. O paciente é jovem. Então, assim, é um recém-nascido, uma criança, um adolescente. Você dá uma notícia dessa para a mãe e para o pai,
Vocês vão acabar lidando ali com todos os tipos de sentimentos que vocês imaginarem, tá bom? Porque, às vezes, por ser recém-nascido criança, não vai entender. Porém, os pais, gente, vai ser uma explosão de sentimento que vocês não têm ideia. As opções de tratamento são limitadas, ou seja, você sabe que você poderia, que você não pode fazer mais. Você gostaria de fazer, mas você não consegue. Isso daqui também serve, gente, para quando a gente tem falta de materiais, que você quer dar um tratamento bom, porém, infelizmente, não tem como, por quê? Por falta de materiais. A gente vê todos os dias. Você quer trocar uma coisa simples, gente, uma coisa muito simples. Você quer dar um banho no paciente e colocar uma roupa de cama limpa. E não tem roupa de cama para todo mundo. Quantas vezes a gente já viu isso? Tem que acabar usando a mesma. Falta materiais. A gente vê isso todos os dias. Não é? Basta ligar a televisão. Você vê paciente no corredor, na maca. Principalmente hoje. A gente está vendo aí tanta gente morrer por falta de ventilação mecânica. Né? Falta de vaga em UTI. É comum, familiares e pacientes vivem cada qual sua solidão. A comunicação clara e facilitadora do processo de luto. É muito comum, gente. A partir do momento que você recebe a notícia, você se recolher. Medos comuns do médico ao noticiar uma doença cujo prognóstico é reservado. O paciente não aguentar e deprimir. Aqui, a depressão ela está numa das 5 etapas do processo de perda, de luto. Tem pessoas que não conseguem sair dessa etapa. Ela entra na depressão e lá ela fica, entendeu? E aí ela desiste. O paciente perder a esperança e o paciente não aderir ao tratamento. A gente fala, eu não vou fazer isso não, vou morrer mesmo. Entendeu? Isso acontece muito. Por isso que o profissional ele tem que ter muita sensibilidade e experiência para poder abordar esse tipo de situação, gente. Não é para qualquer pessoa, não. Pode impedir uma comunicação deficiente, pode impedir a compreensão das expectativas do paciente em relação ao tratamento ou desenvolvimento e planejamento do tratamento. Quando eu dou uma notícia e a minha comunicação não foi efetiva, eu vou deixar o paciente extremamente confuso. E isso pode fazer até mesmo com que o paciente crie alguma expectativa onde ele acha que não necessite do tratamento, tá, gente? Então, assim, a gente tem que ser claro, objetivo, sem ser frio. Pesquisas mostram que receber boas informações, honestas e claras e compassivas, é um desejo universal dos pacientes em estado avançado da doença. Então, receber boas informações, não estou dizendo que essas boas informações vão vir em formato de sorriso, de otimismo, de uma coisa totalmente alienada. Eu estou dizendo da honestidade, da clareza das informações, da clareza das minhas palavras e de eu falar, de eu ser compassivo. Eu tenho que falar devagar, eu tenho que perguntar se essa pessoa está me entendendo, se essa pessoa tem dúvidas. Só que quando eu faço isso, eu faço com questões, com perguntas abertas. Eu não vou chegar para esse paciente e falar assim, a senhora não tem dúvida não, né? Vocês estão vendo? É mais fácil. Tem gente que faz isso, tá, pessoal? Já faz uma pergunta afirmando que o paciente não tem aquela dúvida. Tem dúvida não, né? Onde se viu isso? A maneira correta é falar. Senhora tem alguma dúvida? Eu estou aqui para responder. A senhora pode me perguntar qualquer coisa. Entendeu? Então, eu tenho que ser muito clara. Estar ali para aquele paciente. Eu tenho que estar ali para ele. Naquele momento, nada lá fora pode impedir essa comunicação, pessoal. Preparando-se para comunicar. Se o paciente é seu, não delega essa tarefa, não, tá, pessoal?
Escolha um local agradável, cuide da privacidade e reserve um tempo adequado. Gente, vocês vão ser os enfermeiros, vocês vão estar acompanhando o médico. Não delega isso para funcionário de vocês, não. Tá? Não delegue. Pergunte ao paciente quem mais da família ou da equipe ele quer que esteja com ele ali presente. Tem alguém que a senhora gostaria que estivesse aqui hoje? Entendeu? Se houver criança, providencie um local interessante e uma pessoa conhecida para ficar com essa criança. Porque você imagina você tá recebendo a notícia ruim e aquela criança quer subir no colo, aquela criança está fazendo barulho, aquela criança quer mamar. Gente, esse é um momento reservado para o paciente que vai receber essa notícia. Na nossa cultura, gente, a comida é igual amor. Vocês sabiam disso? Então, a prova para vocês é que sempre que alguém está nervoso, o que vocês oferecem? Um copo com água. É automático. Eu não sei por quê. Porque a água não é calmante, é. Mas é porque na cultura, a nossa cultura, a comida, ela é representativa com amor. Uma coisa simples, chega alguém muito querido na sua casa, você quer oferecer um café, você quer oferecer um almoço, não é? Então, quando você for dar uma notícia desse jeito, ofereça um copo com água, porque também, além de tudo, demonstra que você se importa, ok? Algumas dicas. O choro ou o silêncio deve ser respeitado e não inibidos. O paciente recebeu uma notícia, o familiar recebeu uma notícia, fica do lado, deixa ele chorar. Fica em silêncio, mas fica ali do lado. Ok? Respeito. Não tem que ficar, tá tudo bem? Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Né? É a mesma coisa você chegar no velório e falar pro familiar, tudo bem? Nossa, não é verdade, gente? Tem gente que faz isso. Tudo bem? Como você chega no velório e pergunta para a pessoa que acabou de perder a pessoa que ama, um ente querido, se tá tudo bem, gente? Não tá tudo bem, né? Clarificar o significado da notícia, informação que foi transmitida. Por quê? Porque às vezes ele vai receber a notícia, ali o médico acabou de dar a notícia. Gente, o médico falou, mas na cabeça dele só ficou uma única palavra. Aquela palavra que tirou a esperança dele. Vocês entenderam? Então, eu posso chegar e falar assim, senhora, o médico chega e fala, a senhora está com câncer em tal lugar. A hora que falou o câncer, apagou tudo. Apagou tudo. E ele pode acabar de falar ali que tem tratamento, que não sei mais o que, mas ela vai ter o câncer na cabeça. Então, aí, a hora que o médico sai, você fica com o paciente. Ela vai chorar, ela vai ficar em silêncio. Daí você vai começar a clarificar a notícia, a explicar, falar, a senhora viu que ele falou que tem tratamento? A senhora viu? E orientar. Por quê? Porque, gente, quando a gente recebe uma notícia ruim, dá um apagão na cabeça da pessoa. Eu, pelo menos, sou assim. Responder direta e honestamente todas as perguntas realizadas, evitar termos técnicos. A comunicação deve ser simples e clara. Gente, isso aqui não é a hora de querer mostrar cultura, entendeu? Querer mostrar que você estudou e que você sabe todos os termos técnicos possíveis da vida. Não. Pelo amor de Deus. Seja claro e evite. Termos técnicos nós vamos usar com os profissionais de saúde, porque os profissionais de saúde também estudaram isso. Eu não vou usar um termo técnico para um paciente, para um familiar. Sabe? Que legal. Tá, vamos lá. A pessoa sofreu um acidente, teve que amputar a perna, as duas pernas. Eu vou chegar e falar, fulano, como o senhor, o médico falou, o senhor vai ter que fazer as amputações e o senhor nunca mais vai deambular. A não ser que o senhor coloque prótese. Oi? O que é deambular? Coisa simples, gente.
a maneira como essa pessoa está recebendo essa notícia, por favor, termos técnicos a gente não tem que usar. A gente tem que ser claro, a gente tem que ser humano nesse momento. Dar informações... Gente, vocês estão com dúvida? Querem falar? Pode me interromper, viu? Porque eu começo a falar desse assunto, eu me empolgo, eu vou embora. Dar informações mais importantes no início ou no final da conversa. Não dá no meio, porque é aquilo que eu falei para vocês. A pessoa vai se desvencilhando do assunto, entendeu? E aí, pá, apaga tudo. Deixar sempre uma porta aberta para que esse paciente procure para maiores esclarecimentos. Deixar sempre para ele. Tem alguma pergunta que a senhora quer me fazer agora? Senhor? Não. Então, se surgir alguma dúvida lá na casa da senhora, eu estou aqui. Qualquer momento a senhora pode me procurar. Eu não faço isso com vocês, gente. Eu não falo que vocês podem me chamar. Se você estiver estudando, vocês podem me chamar. Agora que a gente tem aqui o Teams, vocês me chamam, não tem problema. A mesma coisa. Deixa uma porta aberta. Por quê? Porque quando você deixa a porta aberta, a pessoa volta. E a pessoa sente o quê? Confiança em você. Ela sente que ela está sendo acolhida por você. Atenção para a conspiração do silêncio junto ao familiar. Porque às vezes também todo mundo fica calado, aí a gente fica só olhando e fica ali, naquele momento ali, vou aproveitar, não quer perguntar também, não vou perguntar nada, sabe? Já que ele quer ficar calado, eu também não vou perguntar se tem dúvida, não é? Porque vai que me responde que tem e eu vou ter que me envolver nessa situação. Então, a gente tem que tomar muita atenção, tá, gente? Fomentar esperanças realistas e evitar termos como eu sei exatamente ou para. Primeiro, eu vou fomentar a esperança que talvez não exista. Eu não posso fazer isso. E não vem com essa coisa de eu sei exatamente como a senhora se sente, o senhor se sente. Sabe, não. Você pode até ter passado por uma situação igual ou parecida, mas cada um tem uma maneira de enfrentar a sua dor, a sua perda. Então, eu tenho... Gente, eu tenho pânico disso. Por quê? Porque as pessoas têm o costume de achar que a dor delas é maior do que a dos outros. Não sei se vocês concordam comigo. Vocês já viram isso? Então, assim, a gente ouve muito isso, sabe? A pessoa está contando a história dela, ela está sentindo a dor dela, vem outra pessoa e fala, isso aí não é nada, você não sabe o que eu passei, papapá, e começar a contar outra história por cima. Parece que começa a medir quem sofreu mais. Então, jamais diga, eu sei exatamente o que a senhora, o senhor está sentindo. Não, você não sabe. Jamais diga isso, tá, gente? Jamais. Por quê? Porque cada um tem uma maneira de sentir a sua dor, ok? Existem os Sparks. Sparks é um protocolo que tem 6 etapas que vai ajudar a gente a transmitir a má notícia. Então, o que acontece? Para que ele serve? Para oferecer as possibilidades de novos encontros para resolver as dúvidas, onde nós falamos de deixar as portas abertas, transmitir afeto, cuidado e companheirismo, respeitar as preferências pessoais, culturais do paciente. Isso daqui é muito importante, porque cultura, religião, a gente não se intromete, ok? Cada um tem a sua. Evitar falso otimismo e excesso de desencorajamento. Ouvir bem as perguntas e preocupações do paciente e de familiares. Dar informação de forma gradual, não despeja tudo de uma vez, tá, gente? Vai falando e sempre perguntando se a pessoa está compreendendo. Entender que o paciente deseja e suporta saber naquele momento.
Usar uma linguagem simples e clara, evitando termos técnicos. Estar tranquilo e ter um tempo disponível. Gente, não queira dar uma notícia dessa com horário contado, não. Por quê? Porque aquela pessoa, naquele momento, ela vai te sugar. Nem que seja para você ficar ali calado com ela chorando e olhando para você. Aquele tempo é seu, que você vai dar para ela. Então, olha o protocolo do Spike. Então, gente, o que eu vou avaliar? Eu vou avaliar. Tá vendo aqui? Eu vou colocar Spike. Então, eu vou avaliar a postura do profissional, tá? Gente, jamais você tem que estar com a fisionomia e com a postura pior do que a do paciente, por favor, porque o paciente precisa ter confiança que se ele precisar, você tá ali. A percepção que nós temos que ter do paciente, a troca de informações, se essa troca de informações está sendo efetiva, informações, conhecimentos. Eu preciso ter conhecimento daquilo que eu vou estar ali para apoiar, entendeu? Porque vai surgir perguntas. Explorar e enfatizar emoções e fazer estratégias e sintetizar o assunto. Pessoal, quando eu falo aqui no conhecimento, jamais nós vamos dar informações que não são da doença. Porém, quem cuida somos nós. Nós podemos dar informações, mostrar o conhecimento no processo de cuidar que nós temos. Então, todas as dúvidas com relação ao tratamento, isso daí quem tem que falar é o médico, entendeu? Agora, nós precisamos ter o conhecimento da doença e do tratamento, por quê? Porque esse tratamento vai gerar o quê? Cuidado. Ele vai gerar sequelas, efeitos colaterais, e quem que vai estar cuidando? A enfermagem. Então, a gente tem que ter conhecimento, sim. Então, essa conversa de que isso não é problema meu, isso é o médico que tem que ver, não. Não, você tem que saber da doença, você tem que conhecer o histórico do paciente, você tem que saber da doença do paciente, você tem que saber o tratamento do paciente. Por quê? Porque esse tratamento vai gerar efeitos colaterais. E é vocês que vão providenciar, prescrever esse cuidado. Então, o protocolo SPARC. Quais são os objetivos desse protocolo? Habilitar os profissionais a preencher os 4 objetivos mais importantes da entrevista de transmissão de notícias. Primeiro, recolher as informações do paciente, determinar o conhecimento do paciente acerca da sua doença. Ou seja, eu tenho que saber da doença para também determinar o que esse paciente conhece da doença dele. Porque você imagina se eu vou falar de algo que eu desconheço e o paciente sabe mais do que eu. Vocês já pensaram nisso? Né? Transmitir as informações médicas de forma inteligível. Gente, clara, muito claro. Proporcionar suporte ao paciente, que vem ser o apoio. Induzir... Gente, tem um cachorrinho latindo aí, desliga o microfone, por favor. Induzir a colaboração no desenvolvimento de uma estratégia ou plano de tratamento para o futuro. Essa indução de colaboração é quando a gente consegue convencer o paciente do tratamento, dele não desistir. Entendeu? Porque aí é onde desenvolve uma estratégia e um plano de tratamento para o futuro. Por quê? Porque o paciente ele tem que querer. E se a gente desmotivar ele, por isso que eu falei para vocês, que a maneira como é dado a notícia influencia muito, tá, gente? Influencia muito, que é onde você põe ou tira esperança. Então, vamos falar da etapa 1, que é o planejamento e entrevista. Tá? Da postura profissional.
Ensaio mental é uma maneira útil de se preparar para uma tarefa estressante. Então, como que eu tenho que fazer isso? Buscar uma privacidade, envolva as pessoas importantes, sente-se, conecte-se com o paciente e lide com as restrições de tempos e interrupções. Então, a partir do momento que eu vou fazer isso, eu preciso separar um tempo, um lugar e me preparar para estar ali e dar apoio, entendeu? Então, vamos lá. A etapa 2, avaliando as percepções do paciente. Antes de contar, pergunte. Uso de perguntas abertas. A primeira coisa, o que já lhe foi dito sobre o seu quadro clínico até agora? Ou pergunte, o que a senhora sabe, ou o senhor sabe até o momento da doença do senhor? Por quê? Para a gente saber o chão que a gente está pisando. Então, baseado nessas informações, você pode corrigir algumas desinformações e moldar a má notícia para a compreensão do paciente. Por quê? Porque a gente também, às vezes, não sabe o que foi falado para ele. Não é? E assim, você já imaginou? A família não contou. A família não quer que conte. E eu chego e pá, eu conto para esse paciente. Então, primeiro eu tenho que perguntar para ele o que ele sabe. Entendeu? O que ele sabe. E se o médico não contou? Se o médico entrou em acordo com o familiar, você imaginou isso? O médico entrou em acordo com o familiar de não contar para o paciente. E aí você, enfermeiro, vai e conta. A família não quer que saiba. A família não quer, porque a família conhece. É errado, mas a família conhece e sabe que a pessoa não vai fazer tratamento. Não é? Eu tenho uma tia lá em Minas Gerais que ela tem Alzheimer. Ela é super nova, ela é mais nova do que minha mãe, ela é a caçula da família lá, das irmãs. As minhas primas colocaram ela para fazer tratamento, tomando remédio, está participando de encontro, que ela brinca, fala que é escolinha, sabe? Que falaram que é para ela melhorar a memorização e tudo, e ela está curtindo ir, porque ela encontra com outras pessoas da mesma idade, conversa, se diverte, faz algumas atividades, que é para poder provocar a memorização e tudo, mas ela não sabe. Por quê? Eu falei, mas como ela não sabe? Ela não pode saber, porque se ela souber, ela não vai. Ela vai desistir, porque conhece. Agora, você imagina se chega um enfermeiro e conta. Por isso que a gente tem que saber, gente, o que já foi dito sobre a doença, o que a senhora sabe da saúde, ou melhor, o que a senhora sabe do problema de saúde da senhora? A senhora sabe? Questões abertas. Não é chegar e falar, a senhora sabe que a senhora está doente, né? Oi? Vocês estão vendo como muda a pergunta? Muda muito. Obtendo o convite do paciente, que é a troca de informações. Descubra o quanto o paciente também deseja saber. Como você gostaria que eu te informasse sobre os resultados do seu exame? Como assim, Janaína? Eu vou perguntar. Sim, você vai perguntar. Você vai perguntar para ele. É um direito dele. Se ele olhar para você e falar, eu não quero saber, você vai chamar o familiar, o responsável, e vai passar para ele. Eu não quero saber, tampa o ouvido, não quero saber. Discutir a transmissão de informações no momento em que se pede exames pode preparar o profissional para planejar a próxima discussão com o paciente. Então, discutir a transmissão de informações no momento em que se pede os exames, ou seja, eu vou pedir, no momento em que o médico pediu os exames, normalmente ele já preparou esse paciente para os exames que ele está pedindo, deixando claro para que servem aqueles exames. Então, assim, isso já clareia bastante, já deixa o paciente um pouco já cria uma expectativa, tanto positiva quanto negativa.
Oferecer para responder qualquer pergunta, para falar com familiares ou amigos. Isso aqui, ó, se faz muito, nós, na enfermagem. Principalmente quando a gente trabalha com pacientes crônicos, ok? Dando conhecimento e informações ao paciente. Como transmitir as informações ao paciente? Anunciar com delicadeza que más notícias podem vir. Infelizmente, tenho más notícias. Sinto ter que lhe dar más notícias. Dar um tempo ao paciente para se dispor a escutá-las. Então, gente, é sempre bom, quando for observar, na hora que vocês estiverem acompanhando o pronunciamento da má notícia, observe como que vai ser abordado isso. Por quê? Porque a partir do momento que você fala para o paciente, que o médico fala para o paciente, infelizmente, nós não temos boas notícias, você já fica atento para a atitude e para o não verbal desse paciente. Dar tempo para o paciente se dispor a escutar a notícia. Evitar o uso de termos técnicos, espalhando ao invés de metastatizado. Pense, você olhar para uma pessoa e falar: o câncer está metastatizado. Tem gente que não vai saber nem do que está falando, né, gente? Então, às vezes, o médico pode usar isso, o paciente não vai entender. Você observa. Por quê? Porque na hora que ele sair, você vai conversar com o paciente, você vai explicar para ele que isso quer dizer que o câncer espalhou. Informar aos poucos e confirmar a compreensão. Evitar a transmissão de desesperança do tipo: não há nada que podemos fazer por você. Isso mata, né? Valorizar. Cuidados paliativos. O alívio dos sintomas e o acompanhamento solidário. Isso aqui a gente tem que fazer uma valorização muito grande para a gente conseguir mostrar para o paciente que ele ainda tem direito a tudo isso e viver bem até chegar o fim dele, gente. Há possibilidades. Cuidados paliativos estão aí para provar isso. A quinta etapa: abordar as emoções do paciente com respostas afetivas. Responda afetivamente às emoções do paciente e familiares. Favorecer a expressão do paciente e dos familiares sobre o impacto das más notícias. Acolher a expressão de sentimentos desse paciente e de seus familiares. Ele vai demonstrar ansiedade, raiva, tristeza, inconformismo. Dar tempo após a notícia para a continuidade do diálogo. Gente, começou a dar a notícia, a pessoa enlouqueceu, começou a chorar. Vai adiantar se eu continuar falando? Não, espere ela acalmar para dar a continuidade, porque não vai adiantar, tá bom? Chegar mais perto do paciente, oferecer um lenço, usar respostas afetivas. Eu também queria que as notícias fossem melhores. Entendeu? Estão me entendendo, gente? Tranquilo? Vocês estão aí comigo? Opa, eu tô. É que eu desliguei meu celular. Também tô. Tá bom. Então, etapa 6. A estratégia e o resumo, que a gente fala que é a síntese. O paciente com um plano claro para o futuro tem menor probabilidade de se sentir ansioso ou inseguro. Resumir e traçar uma estratégia para o futuro. Resumir as principais questões que vão ser abordadas. Traçar uma estratégia de plano, uma estratégia ou um plano de tratamento. Isso aqui, quando for traçado pelo médico, vocês precisam estar extremamente atentos. Por quê? Porque o cuidado será oferecido pela enfermagem, né? Compartilhar as responsabilidades nas tomadas de decisões. Sempre perguntar o que o paciente acha. Ser honesto sem destruir a esperança ou a vontade desse paciente viver.
Gente, honestidade é muito diferente de falta de educação, tá? Então, às vezes as pessoas, elas querem se iludir, entendeu? Só que a gente tem que trazer essa pessoa para a realidade, no sentido, não dando uma esperança da qual ela possa se decepcionar, mas deixando claro o quanto o tratamento e os cuidados que estão sendo oferecidos podem melhorar a vida dele. Por mais que lá no fundo a gente saiba que é uma sobrevida, que é um tempo curto, mas essa pessoa, nesse tempo curto, se há a possibilidade de fazer ela viver da melhor maneira possível até o fim, nós temos que ajudar essa pessoa e esclarecer isso, ok? Aqui tem um site com algumas sugestões, tá, gente? Acho que depois, se vocês quiserem ler, super bacana, tá lá já postado para vocês. Aqui eu também coloquei, depois eu vou pedir para vocês darem uma lida, que tem o auxílio aos profissionais da saúde na comunicação das más notícias. É tudo que nós falamos, mas acho que é super importante vocês lerem, porque tem um jeito. Aqui está o jeito de falar, é um roteirozinho, que eu acho super interessante vocês depois estarem estudando isso. Não vai fugir muito dos spikes, mas é uma maneira mais clara de vocês se expressarem, tá bom? E aqui eu tenho os estágios do pesar, que a gente fala que é o estágio do pesar, o estágio do luto, da perda. Então, pessoal, normalmente esses estágios aqui, todos nós passamos por eles de alguma maneira. De alguma maneira. Por quê? Porque tudo que mexe, que nos tira do nosso conforto, que nos tira de uma condição confortável, que a gente tem que lidar com mudanças, a gente acaba passando por isso aqui. Fala que não é verdade. Primeiro, a gente entra na negação. Não aceita, não quer, não pode, não é? Comece a avaliar isso de tudo na vida de vocês. Não só quando eu falo de morte e doença, mas qualquer coisa que mude a posição, que mude a rotina e que mude, que promova mudanças significativas na nossa vida, a gente passa por isso. Então, primeiro vem a negação, não vem? Depois vem a revolta. É lá da girafinha. Teve gente que entrou depois, eu vou passar a girafinha de novo, tá bom? Depois vem a revolta, onde a pessoa entra com a raiva. Então, primeiro eu nego, não, depois eu revolto com a vida, eu revolto com as pessoas, eu revolto com o mundo, depois eu quero barganhar com Deus, né? Eu quero barganhar com os profissionais médicos. Se a pessoa é muito rica, tem dinheiro, ela chega e fala, eu pago o que for preciso. Mas às vezes não tem dinheiro que pague, gente. Olha a prova aí. Tá morrendo rico e pobre aí, do mesmo jeito, enterrado do mesmo jeito. Fala a verdade. Ou eu quero barganhar com Deus. Começa a fazer promessa para tudo quanto é santo, não é? Aí vem a depressão, que vem aquela tristeza, vem a depressão. Por quê? Porque eu neguei, eu me revoltei, eu barganhei e não adiantou nada. Então, quando vem a depressão, tem gente que para aqui, viu, gente? Tem gente que não sai da depressão para ir para aceitação. Tem pessoas que não saem da depressão para depois chegar na aceitação. Então, essas fases aqui, eu vou dar um exercício mental para vocês, tá? Para vocês analisarem quantas vezes vocês já não passaram por ela e nem perceberam. Isso daqui é real, isso aqui foi estudado, foi pesquisado. Doutora Elizabeth Club, isso daqui tem pesquisas, depois procurem para vocês verem. E é muito claro isso. O ser humano, ele passa por isso daqui, às vezes ele nem percebe, mas alguns param aqui. Ó. A depressão hoje tá aí para todo mundo ver. Ninguém tem depressão por nada, gente.
Ninguém tem uma depressão por nada. Tem muita gente que a gente não sabe nem o que aconteceu, o que está dentro do íntimo daquela pessoa, entendeu? Para ela chegar aqui. E quando ela chega aqui, ela não consegue vir para cá, ela vira dependente das medicações. São pacientes que entram em depressão crônica. E até chegar na aceitação. Vocês vão fazer esse exercício para mim, tá bom? Vocês vão começar a pensar quantas vezes vocês passaram por aqui. Eu tenho sugestões de filmes que são extremamente maravilhosos, que eu acho que vocês, nessa quarentena, poderiam assistir para ver postura dos profissionais, a postura adotada por alguns profissionais dentro das más notícias. Entendeu? Então, eu tenho aqui, ó, filme Uma Lição de Vida, Uma Prova de Amor, Antes de Partir. Quem já assistiu Olho de Lorenzo? É muito triste esse filme. Tá. Eu já. Pois é. E A Vida Continua. E tem também Patty Adams, O Amor é Contagioso, que também mostra muito a posição dos médicos, profissionais de saúde dentro do hospital, se referindo aos pacientes. Então, assim, gente, assistam, aproveitem essa quarentena, façam esse exercício para vocês assistirem e acompanharem, porque muda a vida ou a morte de uma pessoa, a maneira como vocês vão abordá-las e vão estar do lado delas para apoiá-las. Certo? Má notícias. Não, não. A morte não é algo que nos espera no fim. É a companheira silenciosa que fala com voz branda, sem querer nos aterrorizar, dizendo sempre a verdade e nos convidando à sabedoria de viver. O Ben Arps, um médico. Então, assim, gente, a morte não é tão aterrorizante para algumas pessoas como a vida pode ser. Vocês entenderam? Tem pessoas que estão sofrendo tanto que elas clamam pelo fim. Elas clamam pela morte. Então, a morte é a única certeza que nós temos na vida. Por isso que a gente tem que dar muito valor à nossa vida e tentar viver bem, tentar viver da melhor maneira possível. Por quê? Porque a vida é uma incerteza, mas a morte não. Entendeu? A vida é uma incerteza, mas a morte não é uma incerteza. Certo? Então, eu agradeço muito vocês por ter ficado aqui comigo tanto tempo falando de um tema tão difícil, né, pessoal? Muito obrigada. Gostaram?